E nesta quarta-feira, a rede social X voltou finalmente a funcionar no Brasil depois de 40 dias de bloqueio por determinação do Supremo Tribunal Federal. A empresa publicou uma mensagem em seu retorno, alegando orgulho por estar de volta. Na decisão em que autoriza a plataforma a funcionar novamente no país, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele em 30 de agosto e posteriormente referendada pela primeira turma do STF. No despacho, Moraes afirma que o X foi suspenso em meio ao que classificou como uma tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem lei nas redes. Abro aspas. Inclusive durante as eleições municipais. Fecho aspas. Caberá ao ministro definir o destino dos 28 milhões de reais em multas aplicadas ao X. O dinheiro está em uma conta judicial do Banco do Brasil vinculada ao processo. O STF informou que direcionará a quantia à sua destinação final quando houver a definição. Que tal, Cauti? Bom, destinação final que vai ser o cofre público brasileiro, né? Porque estamos precisando de dinheiro, o Lula está gastando sem fim, a janja é cara, então é óbvio que precisamos de recursos, mesmo de multas do X. Mas perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Até dizer que o X foi suspenso em razão, entre outras coisas, das eleições municipais de 2024. E ele foi reestabelecido no Brasil, foi repermitido no Brasil após o primeiro turno. Perderam a vergonha. Em qualquer país sério, uma frase como essa seria a manchete de todos os veículos de comunicação que criticariam duramente essa ingerência do judiciário no processo eleitoral brasileiro. Ingerência que, por sinal, não serviu para nada porque a esquerda tomou uma surra homérica das urnas e teve a pior derrota, como o Augusto estava lembrando, a pior derrota do século. Então, além de ser uma violação das leis básicas de civilidade democrática, a suspensão do Twitter foi também inútil, né? Foi danosa e inútil, porque não permitiu a alteração, como muitos gostariam, das eleições, do resultado das eleições municipais. Porque o desprezo pelas pautas de esquerda por parte da população é tamanho que nem mesmo a censura de uma rede social consegue impedir que isso acabe se reverberando nas urnas. Mas é interessante, Brown, notar que o Twitter ele está dizendo que voltou, tem orgulho de voltar e vai continuar atuando em respeito à lei. Eu não sei qual que é o acompanhamento jurídico, né? Qual que é a assessoria jurídica que o Twitter está recebendo, que são escritórios muito grandes, muito bem pagos, com certeza eles devem saber o que estão fazendo, mas francamente me gera algum questionamento saber que o Twitter está dizendo que vai respeitar a lei, sendo que o primeiro a não respeitar a lei brasileira foi o ministro Alexandre de Moraes, foi o Supremo Tribunal Federal, ameaçando de prisão o antigo representante legal do Twitter, ameaçando, congelando os bens, aliás, dessas pessoas físicas, mesmo após elas terem deixado esse cargo de representante legal. E é por isso que o Twitter não estava nomeando outro representante legal no Brasil, pelo fato de não poder colocar em risco a incolumidade física e patrimonial de um seu funcionário, porque isso é em aberta violação, além das leis brasileiras, das leis americanas. E se o Twitter violar a lei americana em uma operação fora das fronteiras dos Estados Unidos, pode responder em território americano e os executivos do Twitter lá nos Estados Unidos podem ir presos nos Estados Unidos por violar as leis americanas no exterior. Ou seja, quem está violando a lei não era o Twitter, era o STF. O Twitter agora baixou a cabeça, decidiu colaborar, não sei se querendo demonstrar boa-fé ou priorizando a volta da operação, mas fica o fato de que o Twitter aceitou um abuso oriundo do Supremo Tribunal Federal e preferiu continuar operando no Brasil do que enfrentar de cabeça erguida, em todas as formas possíveis e imagináveis, esse tipo de excessos e de ilegalidades vindo do Supremo Tribunal Federal. Você, Piotr? Fato é que nós tivemos um período de exceção. Quer dizer, ainda temos uma série de coisas, várias dessas coisas que afrontam a democracia brasileira, a liberdade de expressão, a Constituição, porque apesar de estar em desuso no entendimento do Supremo Tribunal Federal, sim, ela é vigente ainda. E é por ela que nós estamos lutando aqui, pela Constituição. Esta, sim, aprovada com o voto dos parlamentares constituintes à época, que foram eleitos pelo voto popular. Democracia se faz com representatividade popular, não por mandato de ministro, que vai até os 75 anos por uma indicação de um presidente que passa por sabatina no Senado, enfim. Não.
Representante do Poder Judiciário não é representante popular, é representante do Poder Judiciário, então não tem que legislar. E o Caute já foi aos pontos todos aí, a questão de por que o X retirou seu representante aqui. Claro, seria vítima de arbítrio. Quantas prisões, por exemplo, os advogados já nos disseram aqui, e disseram por várias vezes que você não consegue apresentar o recurso, não tem acesso aos autos, e as prisões se avolumam e se intensificam e por prazo indeterminado, sem que você aplique o devido processo legal, o direito à ampla defesa, que são as bases do direito brasileiro, também do direito brasileiro, eram até outro dia, neste momento, parece tudo subjúdice, sob a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Twitter está voltando agora porque teve sim que atender a exigências que são completamente fora da lógica democrática, por razões que não existiam, como, por exemplo, essa questão do representante do X no Brasil, que sempre teve, retirou para não ser vítima de uma prisão arbitrária, é sempre bom insistir nesse ponto. E agora temos pelo menos a possibilidade de um debate maior, né? Mais um espaço de debate. Mas assim, houve, digamos, uma interrupção momentânea desse período de exceção com liberdade vigiada. Acho que é isso que nós temos com essa volta do X.